Olá! Bem-vindos ao projeto Era Uma Vez, um projeto em que a gente vai explorar o conteúdo de alguns livros muito importantes para o entendimento sobre o pensamento liberal. A gente vai começar com esse aqui, Menos Estado e Mais Liberdade, onde a gente vai aprender sobre o essencial do pensamento do Hayek. Esse livro tem 10 capítulos, eu selecionei 4 para a gente estudar. Então vamos lá! Nesse vídeo a gente vai explorar o capítulo 1 do livro, Como Compreendemos um Mundo Incrivelmente Complexo. Nesse capítulo, o autor explora a complexidade de conhecimento envolvido para a produção de um livro. O livro é a forma mais simples da gente ler, é o meio mais simples. Você pode ler no iPad, no computador, no celular, no Kindle, mas o livro é realmente o meio mais simples. E para fabricar um livro, você só precisa de papel e tinta. Papel e tinta, além de fazer o livro, também resultam em revista, panfletos, enfim, são materiais que fazem parte do nosso dia a dia. E a gente não se dá conta da complexidade que está por trás de produzir papel e tinta. E é sobre isso que ele fala nesse primeiro capítulo. Para produzir a tinta, você precisa extrair o corante de algumas cascas de árvores, de fruta, de raízes. Mas que frutas? Que raízes? Que cascas de que árvores? Porque não é qualquer uma. Então aqui a gente começa a entrar no primeiro foco desse capítulo, que é a questão do conhecimento. Que o indivíduo se beneficia do conhecimento muito mais do que ele imagina. É preciso o conhecimento de alguém para você conseguir extrair o corante para fazer a tinta. Depois disso, você vai precisar também misturar esse corante com algum produto químico, mas muito antes você vai precisar da máquina para fazer essa extração. Você precisou de alguém que soubesse fabricar essa máquina e você também precisa de alguém para operar essa máquina. Então vocês percebem a quantidade de conhecimento envolvido só para você extrair um corante e poder fazer a tinta? Para fabricar um mínimo frasco de tinta que seja, você precisa de uma enormidade de conhecimento. É complexo. E isso a gente só falou da tinta, mas tem também o papel. Para você conseguir o papel, você vai precisar de uma serra para cortar as árvores. Mas alguém precisou projetar essas serras. Como projetar essas serras? E essa serra é movida a um combustível, a um óleo. Alguém precisou saber disso e produzir esse óleo. Além disso, você precisa de alguém que saiba operar esse maquinário. E depois que você fez tudo isso, você precisa saber transformar esse produto em papel. Você vai precisar juntar o produto, a celulose, e aí transformar tudo isso em papel. Depois disso, você vai ter que levar esse papel para uma gráfica. Então você também precisa de um maquinário para embalar todo esse papel e levar para a gráfica. Alguém teve que produzir essa máquina que vai embalar o papel. E alguém também teve que produzir o caminhão que vai levar. Enfim, vocês conseguem perceber que para produzir só tinta e papel, o tanto de conhecimento que está envolvido, e é justamente essa união de conhecimentos e de esforços que formam a economia. Então o Hayek traz para gente uma mudança de paradigma. Economia não é só sobre dinheiro, juros, oferta monetária, não é só isso. Economia é, antes de tudo, sobre pessoas, sobre união de esforços, união de conhecimentos. E a sociedade tem essa incrível habilidade de se organizar de forma produtiva, sem que haja necessidade de um planejamento central. Não tem ninguém fora desse processo determinando como que essa produção tem que acontecer. Essa organização se dá de forma espontânea. Mas como que isso é possível? Como é que isso não se transforma numa bagunça? E por que as pessoas se reúnem, então, unem esses conhecimentos e essas habilidades? Bom, para não virar uma bagunça, existe uma instituição social que emite sinais que vão orientar toda essa produção. São sinais que vão dizer qual é a melhor forma de se utilizar um determinado recurso para que você não tenha desperdício nem prejuízo. Então vamos para o exemplo do papel e da tinta. As atividades dos madeireiros vai ser coordenada com as atividades da fábrica de papel, porque dependendo de quanto papel eu preciso produzir, vai determinar a quantidade de árvores que eu preciso cortar. Você não vai cortar árvores nem a mais e nem a menos, você vai coordenar essas atividades.
e você vai produzir um livro. Vale a pena você utilizar os recursos de papel e tinta para produzir aquele livro? Depende. Tem demanda para esse livro? Um livro que tem muita saída, em que os consumidores têm interesse, vale a pena você utilizar os recursos do papel e tinta para produzir. Já um livro que não tem tanta saída, não vale a pena usar esses recursos. Então, muito provavelmente, esse livro que tem menos saída vai ser produzido numa escala menor, por fábricas menores, vai utilizar menos papel e menos tinta. Você já deve ter percebido que esses sinais têm tudo a ver com oferta e demanda. Esses sinais, então, vão orientar a atividade produtiva. Mas, da onde vem? Que instituição é essa que emite esses sinais? É o livre mercado. O livre mercado é o como as pessoas se organizam e o porquê. As pessoas conseguem se organizar de forma espontânea quando elas percebem esses sinais, quando elas atendem a esses sinais de oferta e demanda. E por que elas se organizam? Porque elas podem vender, porque elas podem comprar, porque elas podem trocar de forma voluntária. O livre mercado, então, é essa possibilidade de você produzir, comprar e vender sem a interferência de um planejador central, de alguém que fica ali ditando as regras. Mas para o livre mercado funcionar verdadeiramente, ele precisa de duas coisas muito importantes. A primeira, o respeito à propriedade privada. Porque como é que você vai se sentir seguro de produzir alguma coisa se a qualquer momento o Estado pode chegar e confiscar o seu maquinário? Isso não é respeitar a propriedade privada. Essa interferência do Estado na propriedade privada, ela inibe a existência do livre mercado e isso tem um impacto também nos investimentos e na produção daquele país. A segunda coisa muito importante é a segurança jurídica dos contratos. Então, quando você contrata um serviço, a compra de um produto com alguém, esse contrato tem que valer no começo, no meio e no fim. A interferência do Estado nas regras do contrato feito, isso também inibe o livre mercado, porque o livre mercado só pode existir com respeito à propriedade privada e respeito aos contratos. Para encerrar, o capítulo fala pra gente sobre esses sinais que orientam toda a produção. Mas que sinais são esses? Eu tenho como mensurar isso? Esses sinais são os preços, e é sobre eles que nós vamos falar no nosso próximo vídeo.